Bom dia, irmãos. Pai seja convosco. É uma responsabilidade, né? Quando o pastor passa o microfone assim para a gente, está trazendo a palavra. E a gente sabe que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, onde Ele quer. Então, espero nesse momento que eu esteja sendo um instrumento para trazer a palavra para cada um de vós. A palavra que eu vou trazer hoje tem como tema: em que estado você está? Em que estado você está? É um texto bastante conhecido por todos nós, porém, numa visão diferente. Vou tentar passar para vocês de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente já costuma ver. Vou pedir que possamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Como a grande maioria já pôde perceber, é a parábola do filho pródigo. Amém? A palavra fala o seguinte: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Neste momento me coloco em tuas mãos, Pai, para ser usado da forma que tu queres. Faz de mim um vaso aquebrantado da tua maneira. Faz de mim, Pai, um instrumento para que possa atingir aos ouvidos daqueles que necessitam ouvir a tua palavra. Que esta palavra adentre nos lares que estão nos ouvindo. Que esta palavra, Senhor, penetre nos corações daqueles que necessitam ouvir, daqueles que têm sede de ti. Me coloco em tuas mãos para que possa realizar a tua obra. Amém. Pode sentar, irmãos. A parábola do filho pródigo, acho que todos aqui já ouviram ela ser pregada de várias formas, principalmente quando tem cultos que fala que tem aquele intuito de trazer de volta pessoas que de alguma forma se afastaram do caminho de Deus. E eu fiquei me perguntando a Deus:
O que levar nesse momento que o nosso país, o mundo de uma forma geral, vive essa agonia, vive essa pandemia? O que levar? E ele me deu essa palavra. Você vê, nós conseguimos encontrar respostas, eu digo que para tudo, não praticamente tudo, para tudo dentro da Bíblia. Basta pedir, Deus vai lhe dar. Vai mostrar onde, de alguma forma, ele falou ali. E ele me deu a resposta para essas coisas que nós estamos vivendo, ou melhor, um alerta para essas coisas aqui dentro desse livro. E a palavra começa dizendo que o filho solicitou do pai a herança que lhe era de direito. De direito? Até onde eu sei, herança fica para ele no momento que o pai morre. Então, para ele, o pai já estava morto. Se ele já tinha direito à herança, o pai dele tinha morrido. E ele agiu naquele momento com o emocional. E o emocional, muitas vezes, é pior do que um vírus. O emocional acaba matando muito mais do que o vírus. Porque as pessoas que agem com o emocional, muitas vezes, ela sai, não se mantém na quarentena, vou colocar dessa forma, ela sai e acaba contaminando outras pessoas com a sua língua. Ela acaba contaminando, muitas vezes, com a sua raiva. Ela está com raiva, ela está passando por uma situação, e ela sai com aquilo e acaba descontando em outras pessoas. Isso vira uma bola de neve, porque quem recebe passa para outro, quem recebe passa para outro, e é exatamente essa mesma situação. E aquele filho, ele agiu com um emocional, ele queria curtir a vida, ele queria sair de dentro de casa, ele queria, vou trazer para o dia de hoje, ele não aguentava mais ficar em casa, ele não aguentava mais ficar enclausurado, ele tinha que conhecer outras pessoas, tinha que curtir, tinha que viver, a vida era dele, porque estavam prendendo ele. E isso acabou trazendo para ele, na verdade, uma grande tragédia. Como eu disse, as pessoas que agem com impulso, ela às vezes fala sem pensar, e esse é o perigo. Eu costumo dizer que quando eu vou tomar uma atitude, eu penso, aí penso a segunda vez. Se eu ver que tem uma segunda opção, peraí, deixa eu pensar a terceira, a quarta, para saber qual das duas é que eu vou seguir, porque se eu for, não posso me arrepender. Só que se você age com impulso, você não consegue controlar isso. Eu tenho algumas anotações que para gravar também muito versículo, aí às vezes eu vou estar lendo aqui. No livro de Tiago 3,8, nos fala o seguinte: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha aí o vírus. Quantos nesse momento estão dentro de casa falando mal daqueles que vieram para a igreja? Quantos nesse momento, aí depois pega, não sabe, aí vai que Deus vai salvar. A ordem é ficar em casa, mas a ordem também é ter cautela. A ordem também é você seguir aquilo que é recomendado, e nós aqui estamos seguindo. Olha como nós estamos posicionados, olha a quantidade como foi reduzida. Então nós estamos seguindo o protocolo que deve ser seguido. Só que tem aqueles que o veneno continua e estão nesse momento só criticando. E muitas vezes quando você passa, ele faz questão de envenenar outra pessoa.
vai lá e fala. Aí, nesse momento, para proteger do vírus, desse vírus que hoje se encontra, pedem que nós usemos máscaras. Só que para proteger desse 8, muitas vezes tem que usar aqueles tapa-ouvido, protetor auricular. Porque esse outro veneno entra pelo ouvido. E se você deixar diferente, se você deixar, ele entra pelo ouvido e vai para o coração. Aí ele volta a sair pela boca. Mas também no livro de Provérbios 18, 21, fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Respondendo aquela palavra mesmo, né? Se a língua tem veneno, em Provérbio ele me diz que quem usa comerá do fruto, ele mesmo está se envenenando. Ele mesmo está se contaminando cada vez mais. E a gente sabe, quanto maior a dose do veneno, mais rápida é a morte. Mas bora caminhar aqui, bora voltar para o nosso texto. O filho, ele agiu com impulso e solicitou a herança que lhe era de direito. O que me chama a atenção não é ele pedir, é o pai dar. O que me chama a atenção é o pai dar a herança. E a palavra nos diz que ele saiu pelo mundo curtindo a sua herança. Quem sabe ali arranjou muitos amigos para desfrutar daquele dinheiro, né? Porque na hora da bonança aparece gente de tudo que é lado. Mas na hora da dificuldade parece que todos lhe dão as costas. Sempre tem uma desculpa. Quantas vezes eu posso falar aqui que uma parte, pelo menos, pode me responder isso, mas quantas vezes, quando estávamos lá no mundão, e vocês falavam comigo: bora no bar? Bora beber? Eu pago. Eita, que era a mesma coisa de falar: ó, tô te dando o prêmio da Mega Sena, que ia rapidinho. E hoje, quando você chega para essas mesmas pessoas e fala: bora na igreja, eu te levo, é aceito da mesma forma? Porque só convém para eles nesse momento era o que para ele era prazeroso. E o prazer para eles naquele momento era a bebida. Tudo que é aquilo a pessoa coloca acima de Deus é idolatria. E eles idolatram a bebida. Eles não idolatravam a sua amizade. Eles não idolatravam estar perto de você. A conversa, o bate-papo, talvez as piadas, as resenhas. Ele idolatrava era a bebida. E no momento que você estava ali falando que ia pagar, de graça, aí é que eu vou mesmo. Só que, no momento que talvez o dinheiro tenha acabado, e muitos foram atrás desses amigos pedir ajuda. Pode ocorrer de ter aquele amigo verdadeiro e falar: não, conte comigo. Mas a grande maioria: rapaz, eu preciso, o dinheiro que eu tenho é para pagar isso, é para pagar aquilo, eu não posso nesse momento, eu estou apertado. Ué, mas na hora do bar todo mundo queria pagar, mas na hora de ajudar ninguém tem como. Aí a palavra, o que me chama, o que eu marquei, e foi onde ele me deu a resposta para isso, foi exatamente no verso 14, e que fala assim, ó: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome
e começou a padecer necessidades. Começou a crise. Havendo ele gastado tudo. É possível uma pessoa gastar tudo, perder tudo que tem e depois se recuperar, ou não é? É possível. Quantas pessoas tiveram a vida arruinada e conseguiram se recuperar? Porém, qual foi o erro dele? Ele gastou tudo, e a palavra fala que no momento que ele gastou tudo, naquela terra veio uma grande fome. Ou seja, chegou junto com a gastação dele, chegou a crise. Hoje a gente escuta falar, empresas estão demitindo, empresas não têm condições de pagar, clubes de futebol de centenários reduziram e demitiram não sei quantas mil pessoas, reduziram o salário. Um mês, 2 meses de crise já não tem mais? Gastaram tudo? O problema não foi ter gastado, foi não pensar que poderia haver uma necessidade depois. O problema não foi ele gastar tudo. O problema foi ele não se planejar para as coisas que vinham depois. Quando um empresário, ele entra num negócio, ele tem consciência de que ele pode ter prejuízo, de que ele pode ter lucro, mas ele precisa de um capital de giro. Ou seja, se aquilo não der certo, ele não vai perder tudo, porque ele estava preparado já para aquilo. E quando a gente pega tudo que nós temos e entregamos, que foi o que ele fez, sem nos preparar para as consequências que pode vir por eu ter perdido tudo, aí é que se quebra. O fato de eu não ter me preparado, o fato de eu não ter colocado ali as possibilidades que podiam acontecer. Rapaz, eu estou com esse dinheiro, eu vou curtir com meus amigos, é a herança do meu pai. Enquanto eu estava lá com ele, rendeu bastante. Só que ele gastou. É igual aquela conta bancária. Tem gente que tem mania de: eu tenho dinheiro na conta, cartão, e não vai olhando quanto é que está gastando. Cartão, quando chega no final, não passou. O que passou foi vergonha lá na hora que foi passar e falou que o dinheiro não tinha na conta. Porque a pessoa não está tendo controle. A pessoa não está tendo noção dos seus gastos. A pessoa não está conseguindo, no momento da crise, ela não se planejou para essa situação. Como eu falei, o problema todo aí não foi ele ter gastado tudo. E eu digo mais, o problema também não foi a fome. O problema foi o não planejamento. Aí eu pergunto: vocês se planejaram? Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas vocês se planejaram para esse momento? Com certeza. Eu digo que eu não me planejei. Com certeza a grande maioria também não. Mas é óbvio que até por uma das minhas formações ser administração, a gente aprende a planejar um pouco mais algumas coisas. É verdade, Júnior? A gente aprende a planejar um pouco. Rapaz, se ocorrer isso, se eu ficar desempregado, então eu tenho que ter minha reserva.
Eu tenho que estar me controlando. 1 mês, 2 meses, 3 meses que seja. Mas você tem que ter a sua reserva. É aquele cálculo que é feito. Eu ganho X. Vou gastar X mais Y? Eu tenho que gastar bem menos. Em uma parte eu tenho que guardar. Porque eu não sei como vai ser o mês seguinte. E aquele filho, ele gastou de um modo que ele ficou sem nada. E ele começou a observar que os porcos tinham mais do que ele. Dói, né? Imagina aí, uma pessoa com fome, começar a perceber que os porcos têm mais comida do que ele. Eu trouxe uns dados aqui para falar em fome, só para você ver a gravidade da crise. Segundo a ONU, estima-se que até o final desse ano, 5,4 milhões de pessoas no Brasil vão entrar para a classe de pobreza extrema, ou seja, não terão nem o que comer. 5,4 milhões só esse ano. Pouca gente, né, pastor? Mas isso é por quê? E olha aqui, nesse cálculo tem pessoas que eram de classe alta e vão entrar de uma queda tão brusca que vai para a extrema pobreza. Para vocês terem ideia, o Brasil estava fora do ranking em relação à extrema pobreza desde 2016. O Brasil não entrava mais no ranking. E a estima é que ao final do ano tenha um total de 13,8. Só desse período que nós estamos hoje até o final são 5,4. E os que já começaram do final do ano passado para cá são 13,8 milhões de pessoas sem ter nem o que comer. As pessoas que vão olhar os porcos e vão desejar comer o que os porcos estão comendo. Extrema pobreza é isso, gente. No mundo, esse número é mais assustador ainda. Hoje no mundo temos um total de 135 milhões de pessoas em extrema pobreza. Quando fala extrema pobreza, é que não tem literalmente nada. Não é aquele povo que passa necessidade, não. É que não tem nada. Olha só que número assustador. 135 milhões hoje no mundo. E desse período, até o final de 2020, espera que esse número suba mais 130 mil. Ou seja, quase que vai dobrar. 265 mil pessoas. Isso são os números fornecidos pela ONU. Mas qual é o problema? As pessoas gastaram sem se preocupar, sem se preparar para a crise. Só que tem 2 pontos. Eu costumo dizer que a crise traz 2 momentos. Aqueles que se lamentam e aqueles que aproveitam a oportunidade. Na crise você tem 2 posições. Ou você faz parte dela, ou você faz parte da solução. Como aqui nós só temos servos de Deus inteligentes, eu creio que todos fazem parte da solução e estão buscando isso aqui. E quais são essas situações? Aquele que fica se lamentando, só que ele já, quando a crise chega, olha esse vírus. Esse vírus ele chegou de uma forma até assustadora, deixando bem claro que não estou fazendo apologia a estar desobedecendo coisa, mas observe uma coisa. Nos índices de morte, eu digo que mais de 95%, eu estava observando,
são de pessoas que já tinham algum problema. Ou seja, o problema já vinha era antes da crise. Então, quando fala, é que eu estou passando por isso agora, tem certeza que é agora? Pare e se examina se esse problema não já vinha antes. Agora só se agravou. A crise chegou e agravou a crise que tinha já. A pessoa sofria de diabetes, a pessoa sofria de hipertensão, a pessoa sofria de problemas cardíacos, de problemas respiratórios, e com o vírus se agravou o caso e a pessoa não resiste e morre. Nesse caso, está deixando bem claro: o vírus tem culpa? Não. Deus muitas vezes usa situações para separar. E eu acredito que seja um momento de separação. Hoje nós estamos vendo aqui aqueles que continuam buscando a Deus mesmo nos momentos de crise. E aqueles que ficam botando desculpa na crise para poder não fazer nada. Aquelas pessoas que ficam tudo agora, a desculpa é o corona. Rapaz, eu não consigo pagar minha conta, porque nessa crise aí, tu pagava antes? Rapaz, eu não estou conseguindo comprar isso, porque tu comprava antes? Será que o erro não foi lá atrás e agora estão usando como desculpa a crise? Será que o seu planejamento familiar, todo ano tem projeto de vida, e são coisas maravilhosas que você coloca no projeto de vida. Eu projeto conquistar isso, eu projeto alavancar isso, eu projeto virar isso. E o que é que tu faz durante o ano para conseguir? Vai cair de bandeja? Por que escrever no papel e entregar ao pastor? Leva para o monte e ora, pastor. É fácil. Quero ver praticar. Nas grandes crises é que surgem, aqui é onde entra o que o pastor fala direto, que já pregou várias vezes, que aqui se levantaria grandes empresários. E é onde eu acredito que nas grandes crises se levantam os grandes empresários. Ele consegue enxergar onde ninguém enxerga uma solução. Nesse momento, eu digo assim, eu estou em casa, continuo trabalhando, dando minhas aulas online, mas eu estou em casa. E eu observo que a grande maioria das pessoas também. Espera aí. É a chance de eu ganhar alguma coisa por fora. É a chance de eu ter um dinheiro a mais para esse momento de crise não agravar a minha situação. O que é que eu fiz? Eu parei e analisei. Eu preciso ganhar. Está todo mundo em casa. O povo para de tudo, mas não para de comer. Eu fiz, espera aí, ele não para de comer, eu tenho que vender comida. E eu comecei a fazer e vender lá dentro do condomínio mesmo. Aí o pessoal do condomínio sempre tem uma visita ou outra, e foi passando, e eu já começo a entregar em quase todos os condomínios lá. Tiro um horário só para fazer aquilo. Só que o povo está dentro de casa. E ao invés de ler a Bíblia, vai assistir Globo. Começa o Jornal Nacional. William Bonner faz. Boa noite.
Coronavírus, Bolsonaro, Bolsonaro, coronavírus. Coronavírus, Bolsonaro, Bolsonaro, coronavírus. Coronavírus, Bolsonaro, Bolsonaro, coronavírus. E o pessoal se deixando contaminar com isso. Porque você não escuta falar outra coisa. Espera aí, o povo não quer ler a Bíblia, mas quer assistir. Né, Deni? O que é que a gente faz? Corre e vende TV. A TV não, uma TV box. Um aparelhozinho para liberar outros canais para sair pelo menos da Globo. O pastor conhece, né, pastor? Então, eu aproveitei o momento. E você? Está se fazendo de coitadinho? Ou está buscando uma oportunidade? Quando eu digo para vocês que a crise chega, muita pessoa é demitida, mas aquele funcionário bom, o patrão faz de tudo para segurar. Eu lembro de um amigo que, na época de CETEB, ele fez um projeto que ele foi premiado como o melhor projeto de feira, depois o melhor da Bahia, em seguida o melhor do Nordeste e o melhor do Brasil, iria concorrer ao melhor do mundo. Só que, devido à burocracia de patente que existe aqui no país, não deu tempo dele fazer isso. Ele apenas fez um fogão automatizado. Ele programou o fogão para ele ligar para o fogão, dizer o que é que deveria acender, quanto tempo tinha que ficar no fogo, e o fogão automaticamente fazia tudo. Ok. E ele depois, coincidentemente, fez a universidade também comigo, de administração. E esse rapaz foi trabalhar na Yazaki. E dentro da Yazaki ele começou a perceber que tinha uma coisa que agravava a linha de produção. E aquilo ficava lento. Ele, espera aí que eu vou dar um jeito na minha linha. Eu vou acelerar o meu trabalho. E ele chegou ali e criou um mecanismo que fez com que aquela produção acelerasse. Aquilo chamou tanto a atenção da Yazaki que levaram ele para a Alemanha para ensinar os alemães qual foi o projeto dele. E ele foi, ensinou. Quando ele voltou, foi aquela época que teve aquele problema com a Yazaki, ela fechou aqui em feira. Aí eu escutei um bocado de gente falar: rapaz, eu fui demitido, a Yazaki fechou, acabou, foi embora, agora eu estou desempregado. Tu acha que ele ficou? A Yazaki falou: você não vai não, você vai com a gente vai para Sergipe, a gente vai pagar o hotel, uma casa se for necessário, mas a gente vai pagar tudo e você vai ficar com a gente. E ele foi. Ou seja, ele era um diferencial dentro daquela empresa. A empresa conseguia enxergar nele que ele era uma pessoa de potencial. Mas existem aqueles que ficam: tem que fazer isso aqui? Faz de qualquer jeito. E o patrão está observando. No momento de crise, ele precisa conter gastos. Quem que você acha que ele vai botar para fora primeiro? São aqueles que se dedicaram, se empenharam dentro da empresa? Ou são aqueles que faziam de forma esdrúxula tudo que tinha que ser feito? No momento que a crise chega, você deve estar de bem com tudo e com todos. Eu vou trazer isso para o nosso espiritual. No momento que Jesus voltar, ninguém sabe. Imagina se você está em crise com o seu marido, se você está em crise com os seus pais, se você está em crise com a vizinha, você tem que estar de bem com tudo e com todos. Ah, mas ele fez isso, problema. Ah, mas ele falou mal de mim, deixa passar direto. Se você fosse ouvir tudo que falam de você, tem pessoas que não aguentam ouvir nada.
Sabe por quê? Porque o problema já estava alojado antes da crise. A crise não foi falar mal de você. Eu saí daquela igreja porque falaram mal de mim. Na verdade, você já estava pensando em sair. Você aproveitou uma brecha. Você aproveitou a crise que foi implantada para usar como desculpa. Talvez você de casa esteja aí escutando isso, e não sei porque Deus me levou a falar isso, e talvez seja para você. Mas tem pessoas que agem exatamente dessa forma. Se aproveitam de momentos para tirar sua própria responsabilidade. Eu lembro que quando eu entrei aqui na igreja, com um pouco mais de um mês, houve tanta coisa a meu respeito que até hoje eu não acredito que eu seria capaz de fazer aquelas coisas. Criaram tanta coisa sobre mim, mas e ainda me fizeram um desafio, e o pessoal lá fora ainda falou para mim: tu, crente, não dou 3 meses. Não dou 3 meses. Hoje, dia 31, é exato? 31 de maio. Semana passada completou 18 anos desses 3 meses. Para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu não dei ouvidos ao que estavam falando. Como eu falei com vocês no início, quando eu tomo uma decisão, eu penso várias vezes. Porque a minha decisão eu não volto atrás. E eu não entrei na igreja para olhar o que o irmão estava falando, não. Se eu quisesse, eu ficava lá fora, porque eu ouvia os irmãos falar do mesmo jeito. E fala até mais, porque aqui dentro tem medo. Eu não vou falar a respeito não, mas tem medo do pastor. Eu vou falar e o pastor depois vai chamar minha atenção. Mas lá fora, quantos irmãos estão dentro da igreja? Você olha aquela coisa, mas vai ver em casa. Tem uma música que fala que uma criança cantando, e ele pede: mamãe, vamos morar lá na igreja, porque na igreja pai respeita ao pastor. As pessoas estão vivendo uma crise familiar, estão vivendo uma crise em casa, e quer culpar o irmão, quer culpar a irmã porque olhou de forma diferente para ele. Na verdade nem olhou, ele está tentando enxergar alguma coisa. Aquele irmão me olhou atravessado, eu não quero mais nem sentar do lado dele. Começa assim, sentava na primeira cadeira. Aí porque a irmã às vezes olhou assim, me olhou atravessado, vou para trás. Aí vai para trás, aí vai para trás. Não estou dizendo que quem senta atrás é mais pessoas que faziam desse jeito. Aí vai, quando vê está lá na porta, quando vê já está aí no portão, e quando menos espera está aí na porta do bar. Quantos vocês conhecem que foi desse jeito? Botaram a culpa na crise, não aguento ouvir. Existe uma doença hoje que muitos dizem ser o mal da humanidade, que é a depressão, que na grande maioria das vezes começa por causa de uma crise. Aconteceu isso e a pessoa ficou depressiva. Na verdade, a pessoa já vinha passando por várias situações. Essa desculpa de que ficou depressiva por causa de uma coisa, não é verdade. São várias coisas que vinham acontecendo, e uma coisa, o corona, nesse momento, foi o estopim para explodir aquela crise. O tema dessa palavra é: em que estado você está? Então a pergunta é essa: a crise chegou. Em que estado você está? A crise chegou na Babilônia. Daniel estava lá. Poderia também ser atingido.
Nabucodonosor precisava de uma interpretação. A crise naquele momento era... E todos os sábios reunidos e atingiu a todos. Rapaz, não tem condições. Isso é impossível. Só que quando a crise chegou, sabe como é que Daniel estava? De joelhos. Será que nesse momento a única coisa que você tem prostrado é a sua cabeça para ficar no celular? Será que vocês estão se prostrando? Gente, quando eu falo vocês, eu me coloco no meio, viu? Deixando bem claro, é a forma de estar se pronunciando. Então será que nós, vou colocar dessa forma então para ficar melhor, estamos nos prostrando a quem realmente deve estar nos prostrando? Porque observa, o celular é bênção, é. As redes sociais são bênção, sim. Tanto é que estamos usando um agora para transmitir o culto. Mas, para que você está usando ela? Para levar a palavra ou para disseminar outras coisas? Hoje o índice de pessoas com problemas de coluna, aumentou de uma forma absurda. E foi provado que é por causa do uso do celular. Porque é o tempo todo assim, ó. Lesão por esforço repetitivo. Mas no meu trabalho não me causa isso. Eu não sei por que eu peguei. Tem certeza que não sabe? Repetindo toda hora o mesmo movimento. Vai nas clínicas observar o tanto de gente em busca de um atestado para não ir trabalhar naquele dia, implantando crise dentro do trabalho, e na hora que a crise chega, rapaz, eu fui demitida. Dia de sexta-feira, eu já observei isso já umas 3 vezes. Dia de sexta-feira, pode ir 4 horas da manhã, que já tem. Não precisa ser esse horário não, mas se quiser, isso é para você ver. Lá no HTO, para você ver a fila de gente, já com mochila nas costas, para pegar um atestado, para poder viajar. As pessoas implantam a crise, e no momento que a crise atinge a ela quer culpar a crise. Gente, faz uma autoanálise. Será que o que você passa hoje, o que eu passo hoje, o que o pastor passa hoje, não é consequência do que foi plantado lá atrás? Ou é consequência da crise, pastor? A crise que hoje assola o mundo é uma crise internacional. Veio da China. Não importa de onde vem a crise. Não importa se a crise vem de fora. Ah, mas é porque o que vem de fora é mais forte. Não importa. O importante é a força que você tem dentro. Como eu falei anteriormente, observa que a grande maioria das pessoas que são acometidas pela doença é porque já tinham alguma doença, já estavam fragilizados. Aí, estudos provam que atletas correm o risco de pegar sim. Porém, é como uma gripe comum para essas pessoas, porque o efeito não é tão devastador, porque eles têm uma vida constante ali.
de atividades físicas. Ele cuida melhor da sua saúde. E existem pessoas que, só por falar que está vindo de algum local, está se acabando ali. Aí, a pergunta é, Deus está dando nesse momento a oportunidade para muitos, como eu falei, para muitos se organizar sua vida espiritual, para medita, lê mais a Bíblia, organizar sua vida financeira. Eu falei, eu dei um exemplo aqui. Esse é o momento de você organizar aquilo que estava lá. A parte dele, ele está fazendo, porque o mundo está se organizando. Rios que estavam poluídos há anos e anos, as águas estão voltando a ficar cristalinas. A floresta está voltando a renascer. Animais que estavam praticamente extintos voltaram a se reproduzir. Ou seja, a crise que tinha implantado foi o homem, e Deus está restaurando. E você, o que é que está fazendo? Daniel, ele estava orando. José, ele estava em uma grande crise dentro da cadeia. E José aproveitou a crise para aprender administração. Olha só, ele aprendeu a administrar dentro da cadeia. No momento que a crise iria atingir o Egito, a única pessoa preparada era José, porque ele aproveitou a crise para se preparar. Tu está se preparando, irmão? Quando vem uma crise, observa, olha esses exemplos bíblicos. Sempre que tem uma grande crise, no final dela tem uma grande notícia. Daniel estava se preparando durante a crise. Quem foi levantado? Ele. José estava se preparando durante a crise. Quem foi levantado? Ele. Davi estava lá no pasto, se preparando como? Cuidando de ovelha, lutando contra leão, lutando contra urso. Para quem matou o leão e o urso, que é um homem? Ele estava se preparando. E quando a crise chegou, Daniel estava preparado. Então, irmãos, para não me alongar mais, achei que ia falar de 10 minutos. Eu fiz um comparativo. Se o pastor me permite, eu gostaria só de fazer isso aqui. Eu fiz um comparativo com uma empresa na nossa vida. E tem pessoas que gostam de anotar, quem quiser anotar, sinta-se à vontade. E eu coloquei o que fazer então para superar essas crises. E pontuei algumas coisas empresariais para trazer para a nossa vida espiritual. Primeiro, identifique o que levou sua empresa a sair dos trilhos. Primeira coisa, eu estou passando por uma crise. Espera aí, o que foi que eu fiz? O que levou a eu estar passando por isso? O que me levou a estar nessa minha situação financeira, nessa minha situação sentimental, nessa minha situação espiritual? O que é que me levou a isso? Onde foi que eu errei? Primeiro passo, identifique. Segundo passo, realize. Depois que você identificou qual é o problema da empresa, realiza corte e gastos. É o que as empresas estão fazendo aí, ó. A empresa está se quebrando porque tinha muitos funcionários desleixos. Então eles perceberam, esses que estão sendo demitidos. Nós temos aqui empresários e eles sabem. Tem um funcionário, percebe que o funcionário não está causando coisas boas à empresa, corta. Aquele produto ali não vende de jeito nenhum, eu vou comprar mais dele para quê? Corta a compra dele. Ou seja, identificou, pronto, agora realiza corte. Terceiro ponto,
Integre os setores da empresa. Integre na sua vida espiritual a proximidade. Integrar é deixar todos mais próximos. Então se aproxime dos seus irmãos, se aproxime da sua família, se aproxime ainda mais de Deus. Deixa todos próximos a você, porque nesse momento, todos juntos somos mais fortes. Quarto ponto, tenha metas redefinidas. Você tinha metas, mas você não cumpria, e talvez por esse motivo você não atingiu. Então redefina suas metas, vendo por onde você pode ir. Agora você tem tempo. Agora você pode esclarecer. A minha meta é a salvação da minha família. Mas antes eu não jejuava. Mas antes eu não orava. Então, mantenha uma meta e siga o que deve ser feito para atingir essa meta. Esse quinto ponto é até complexo, mas você vai entender. Cuidado. Quinto ponto. Cuidado ao pedir crédito. Cuidado quem é que tu escuta, viu, irmão? Cuidado para quem é que tu vai se aconselhar. Rapaz, eu estou pensando em sair daquela igreja. O que é que tu acha? É mesmo aquele pastor lá, sabe o que eu estou falando? Tenha certeza. Cuidado. Cuidado para quem você vai pedir crédito. Próximo ponto. Fique em dias. Quase que não sai. Renegocie suas dívidas. O que é que você estava cometendo de erro? Onde é que você estava devendo? Eu estava de mal com fulano. Eu não falava mais com Beltrano, eu tinha me afastado disso. Volta! Renegocia isso aí, se aproxima de novo. Em seguida, faça um planejamento estratégico. Eu planejo agora conquistar isso. Quais são as minhas estratégias para atingir isso? Eu vou falar assim para as mulheres, mas também eu quero que o meu marido se converta. Qual é o seu planejamento estratégico? É chegando em casa aí e falando: não sai da porta do bar. Para os homens a mesma coisa. Só fica na frente da novela. Cria um planejamento. Cria alguma coisa. Próximo ponto. Fique de olho na equipe. Quem são as equipes? Somos todos. Porque a pessoa que observa, ela consegue perceber, aquilo ali não está bem não. A melhor coisa é olha a diferença. Aquilo ali não está bem. A melhor coisa é eu não me aproximar. Não é você se afastar. Talvez naquele momento não é bom você se aproximar, mas depois você vai dar um jeito de se aproximar da pessoa e mostrar de uma forma diferente para ela. Tenha um plano B. Isso não deu certo. Eu já tenho outro plano. Não deu certo por aqui, vai por outro jeito, mas vai. Agora a pessoa se prende só a uma coisa. Se não der certo, é o que a gente está falando desde o início. Eu só tenho um emprego, e se sair? Não paga mais casa, não paga mais comida, não paga mais nada. Tem um plano B. Busque um diferencial competitivo. É o que eu falei, se prepare. Se prepare como? Lendo a Bíblia. Seu diferencial nesse meio é conhecendo a palavra de Deus. Estou finalizando, pastor. Estude seu modelo de negócio. Como é que eu vou estudar meu modelo de negócio, pastor? Está aqui.
Estude a Bíblia. Prospecte novos clientes. Leve a palavra adiante. Reavalie produtos e serviços. De que forma é que reavaliar o produto você? E o serviço, de que forma você está fazendo? E a última, separe as contas empresariais das contas pessoais. Tem gente que passa por determinadas coisas lá no trabalho ou em casa e chega vice-versa e larga tudo. Não sabe separar. Então, para finalizar, o último versículo está lá no livro de 2 Timóteo 1,7. Está a resposta para isso tudo. Deus deixa bem claro para a gente assim, ó. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus abençoe.